Fala, Dengos, português em frases. E hoje eu trouxe aqui, né, uma, duas, três, quatro, cinco frases, dando uma ênfase no adjunto adverbial. Primeiro, o que é o adjunto adverbial? O adjunto adverbial é um termo sintático que indica, que exprime circunstância. Circunstância seria tempo, intensidade, afirmação, negação, causa, companhia, instrumento, meio, preço, matéria, medida, entre outras circunstâncias, beleza? E aí se liga aqui, ó. E o adjunto adverbial, ele tem relação com o verbo, com o adjetivo e com o próprio advérbio. Cortei o pão com a faca. Cortei é o verbo. Quem corta, corta alguma coisa. Verbo transitivo direto. O pão, objeto direto. Porque a pergunta que a gente fez pro verbo, cortei o quê? Detalhe, o sujeito aqui é oculto, né? Eu cortei. Sujeito oculto, desinencial, elíptico ou implícito. Cortei o quê? O pão. Esse O aqui é um artigo, todo artigo é um adjunto adnominal. Beleza? Cortei o quê? O pão. E eu cortei o pão com o quê? Com a faca. Tem aluno que pensa que todo termo preposicionado é um objeto indireto. Mas se indicar circunstância, filho, não pode ser um objeto indireto, certo? Espero que você entenda. Se indicar circunstância é um adjunto adverbial. Qual foi o instrumento que eu utilizei para cortar o pão? A faca. Logo, com a faca é um adjunto adverbial de instrumento. Beleza? Adjunto adverbial de instrumento. Próxima frase. Meu carro custou caro. Meu carro custou caro. Pergunta, quem é o verbo? Custou. O que é que custou o meu carro? Sujeito simples. Meu carro não custou caro. Não, é um adjunto adverbial de negação. Custou o quê? Caro. Vocês concordam que caro está relacionado ao preço? Qual foi o preço para o verbo? Aqui é uma circunstância de preço. Existe, prof? Existe. Aqui é um adjunto adverbial de preço. Adjunto adverbial de preço. E o verbo custar é intransitivo nesse contexto. Porque se ao lado do verbo tiver apenas adjunto adverbial, logo o verbo ele será intransitivo. Vale lembrar que meu está acompanhando o carro, é um pronome adjetivo. Se o pronome ele acompanha, é um pronome adjetivo. Todo pronome adjetivo é um adjunto adnominal, porque está junto ao nome. Adjunto adnominal porque está junto ao nome. Comerei do bolo por último. Comerei. Nosso verbo. Show. Comerei. Nosso verbo. Quem é o sujeito? Sujeito oculto eu, né? Vou botar aqui, sujeito oculto eu. Comerei, quem come alguma coisa. Verbo transitivo direto. Quando eu digo comerei do bolo, gente, quando eu falo que eu comi de alguma coisa, quer dizer que eu comi uma parte do bolo. Aqui é um objeto direto preposicionado. Para que existe essa preposição? Imagine se eu digo, comi o bolo. Você não sabe se é o bolo todo. Perdão, o alarme tocou aqui no meio da gravação. Quando eu falo comerei o bolo, você não sabe se é o bolo todo ou se é uma parte do bolo. Beleza? Então bora lá. Quando eu falo comerei do bolo é uma parte do bolo. Essa preposição de aí, inserida no artigo, que é dó é de mais ó, ela está aí para evitar a ambiguidade. Do bolo é uma parte do bolo. Mas qual o adjunto adverbial presente aqui? Por último, é um adjunto adverbial de ordem. Beleza? De ordem. Eu não sei porque a caneta está assim falhando, mas não vou deixar de gravar por causa disso. Depois eu vejo o que é. O homem mede 2 metros. Quem é o verbo mede? Quem é que mede? O homem, sujeito simples. Ó, 2 metros. Pasmem, é um adjunto adverbial de medida. É uma circunstância, logo aqui é um verbo intransitivo nesse contexto. Beleza? Ele viajou a negócio. Quem viajou? Ele.
Sujeito simples. Viajou a quê? Para quê? Com que finalidade? A negócios. Adjunto adverbial de finalidade. Se é uma adjunta adverbial de finalidade, o verbo é intransitivo. Porque se ao lado do verbo tiver apenas a adjunta adverbial, logo ele será intransitivo. Beleza? Negócios tem acento porque paroxítono terminado em ditongo crescente. Negócios. Beleza? Lembrando, toda paroxítona terminada em ditongo crescente pode ser chamada de proparoxítona acidental ou eventual. Se gostou do vídeo, Português Todo Dia aqui no YouTube, curte, comenta, compartilha. Quanto mais vocês comentam, quanto mais vocês compartilham, mais me motiva, né, a continuar construindo materiais aqui para os senhores. Então divulga aí o nosso canal. Estamos com a meta de bater mais 1000 inscritos aqui no canal. E eu dependo muito da sua ajuda. Pega esse vídeo, envia esse vídeo para 5 colegas. Eu tenho certeza que você irá influenciar positivamente na vida de alguém falando sobre educação. E eu poderia até citar mais algumas circunstâncias aqui. Por exemplo, na dúvida, não ultrapasse. Não ultrapasse em que condição? Na dúvida. Segundo a moda atual, devemos nos vestir bem. Devemos nos vestir bem, segundo o quê? Segundo a moda atual. Agora já é esse segundo a moda atual. Já é uma adjunta adverbial de quê? De conformidade. Ele sempre chega, apesar do trânsito. O trânsito é um empecilho para ele chegar. Esse apesar do trânsito já é uma adjunta adverbial de concessão, que é um obstáculo que a gente passa por cima. De tanto amar aos homens, Jesus deu a sua vida. Jesus deu a sua vida por que motivo? Por que causa? De tanto amar os homens. Então, de tanto amar os homens é um adjunto adverbial de causa. Já viajei muito de trem. Qual foi o meio que eu utilizei? De trem. Cheguei ao curso. Agora é um adjunto adverbial de lugar. Olha o tanto de circunstâncias que a gente tem. Ele só fala sobre política. Sobre política é um adjunto adverbial de assunto. Com sua esposa aconteceu tudo diferente. Com sua esposa agora já é uma referência. Corri com o Dudu, adjunto adverbial de companhia. Então, se gostou dessa aula, curte, comenta e compartilha. Não se esquece que é de fundamental importância. Valeu? Até a próxima e tamo junto!